Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Stenvacher, sócio fundador da Consor Investimentos e assessor patrimonial. Seja muito bem-vindo a essa série de aulas, Alavancagem Patrimonial, do zero ao patrimônio. Nessa série de aulas, eu vou te ensinar como funciona na prática tanto a alavancagem financeira como patrimonial, como eu já venho ajudando centenas de clientes a crescer seu patrimônio ao longo desses últimos anos. Bom, provavelmente você já viu esse vídeo aqui do nosso amigo Pablo Marçal. Quem não entende nada paga juro para sobreviver, muito juro. Quem tem medo empresta para o banco. Quem é ousado faz dívida. Por quê? Faz dívida de alavancagem sem parar. Você tem dívida de alavancagem? Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Como eu sou um grande gerador de receita, eu tenho um pouquinho de problema com o banco. Qual o problema? Eu não gosto de pegar dinheiro com juro. Então eu consigo alavancar em situações que eu não pago juro. Por exemplo, vou pegar um consórcio, vou comprar minha própria casa, pegar o capital e enfiar em outro lugar. E o aluguel vai ser exatamente o valor da prestação do consórcio. E eu cato o capital que é meu, a casa continua minha e meu inquilino paga a casa. Jogo. Que distância que você está da riqueza? Aprender. Aprendeu? Aprendi. Qual que é a próxima? Testar. Qual que é a próxima? Nossa, o que vem depois do teste é a melhor coisa que existe. Bom, pessoal, e o que o Pablo fez ali é o que eu venho fazendo para os meus clientes ao longo desses últimos anos, como é o caso, por exemplo, do Eric, da Elizabeth, do José, do Edson. Oi, tudo bem? Eu sou o Eric, sou o cliente do Lucas. Eu comprei uma cota de R$ 80 mil e, quando contemplado, obtive um lucro de R$ 39 mil. Eu recomendo muito as estratégias que o Lucas utiliza. Fala pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Leonardo, eu vou falar um pouquinho como que eu me tornei cliente Console, né? Na verdade, assim, eu era cliente de uma outra empresa, eu fiz um consórcio e fui contemplado, né? Então, quando saiu essa contemplação, eu queria vender minha carta contemplada, só que eu percebi que a empresa na qual eu tinha feito o consórcio estava me ofertando valores mais baixos e não estavam facilitando muito a minha negociação, né? De venda da minha carta. Foi quando eu comecei a buscar e localizei o pessoal da Console, né? Então, assim, eu sempre prezo muito para além do produto, para além do que a empresa oferece, a qualidade do atendimento que a empresa faz pra gente, né? Então, eu entrei em contato com eles, comecei a conversar. E eles começaram a me ajudar de uma forma assim extraordinária a conseguir negociar e vender minha carta de crédito por um valor melhor, né? E eu sempre gosto de destacar que eles me ajudaram no formato, obviamente, que eles são uma empresa, eles estavam fazendo esse processo para captação de novo cliente. Só que em momento algum eles me cobraram isso. Eles me ajudaram sem eu fazer nenhum tipo de consórcio com eles, sem eu dar nenhuma palavra para eles dizendo, ah, eu vou fazer um consórcio com vocês. Obviamente que eu sabia, que eu sei que eles trabalham com isso, que é uma empresa que tem esse foco de vender consórcios, né? Mas em momento algum eles me cobraram, disseram, ah, vamos te ajudar se tu fizer uma carta com a gente e tal. Isso não aconteceu em momento nenhum, né? E eles foram absurdamente solícitos, né? Acho que foram praticamente acho que 2 dias de buscando parceiros, buscando propostas, buscando as melhores oportunidades. E quando eu digo buscando, foram eles que buscaram isso para mim, não foi eu. Eu não estava no mercado, é a primeira vez que eu estava fazendo consórcio, eu estava vendendo uma carta de consórcio. Então, assim, eu não tinha um conhecimento bom sobre isso. Então, eles foram atrás para mim, né? Sendo que a empresa na qual eu tinha feito, tive oferecido uma proposta mais abaixo, eu tentei melhorar um pouco, e eles vincularam a melhorar minha proposta em R$ 500 se eu fizesse uma nova carta um novo consórcio com eles, né? Então, isso me deixou até meio assim, eu tinha de um lado a empresa que eu já tinha trabalhado com eles, querendo me pagar R$ 500 a mais numa venda de uma carta de consórcio para mim fazer um novo consórcio com eles, e de outro lado uma empresa que estava me ajudando, me auxiliando, sem me cobrar nada de contrapartida. Obviamente, volto a dizer, eu sei que o interesse deles era futuramente eu me tornar um cliente, mas eles não estavam me cobrando nada. Enfim, foram praticamente 2 dias de negociação com o apoio do pessoal da Console.
que acabaram conseguindo, no final das contas, negociar para mim essa carta de crédito e conseguindo uma rentabilidade de R$ 4.000 acima do que eu já tinha negociado com outras empresas, né? Então eles conseguiram botar R$ 4.000 a mais dentro do meu bolso. E obviamente que hoje eu sou cliente deles, né? Só que eu gosto muito de salientar isso. Eu dou muito valor pelo atendimento que eles fizeram para mim, pela qualidade do trabalho deles, que eles foram realmente atrás, foram buscar uma oportunidade boa para mim. Eu sei que eles falaram com muitas pessoas para conseguir a melhor condição. E hoje eu sou grato a eles por ter conseguido essa condição melhor para mim, essa venda dessa carta com valor maior. E hoje eu sou cliente deles e recomendo eles a qualquer um, a qualquer pessoa, né? São pessoas que a gente, sempre que eu tenho uma dúvida, que eu tenho alguma coisa que eu tenho que saber, que eu não entendi direito, eu sempre falo com eles, sempre estão muito solícitos, sempre respondem de forma até bem rápida. Então, hoje eu recomendo eles aí porque eu deixei de trabalhar com outra empresa e comecei a trabalhar com eles pela qualidade do trabalho deles. Bom, mas você também deve estar se perguntando, quem é o Lucas para estar falando sobre essa experiência dos clientes que ele obteve nesses últimos anos? Falando um pouco sobre mim, bom, meu nome é Lucas, tenho 28 anos, trabalho aí há alguns anos já nessa área de alavancagem patrimonial. E eu conheci esse método em um momento fundamental da minha vida, onde eu buscava por um investimento realmente seguro e que pudesse me trazer uma possibilidade de alta rentabilidade. Eu havia conhecido vários tipos de investimentos e investia somente em bolsa de valores, ações, fundos imobiliários. Eu obtive altas rentabilidades, porém, aconteceu comigo o que acontece com a maioria dos investidores brasileiros. Não busquei muito conhecimento, fui na euforia, acabei investindo em algumas ações e tive um grande prejuízo. Bom, e qual foi o grande problema disso? Acabei perdendo todo o capital que havia acumulado ao longo dos últimos anos. Passado esse momento, eu tive que fazer o que eu não havia feito antes, estudar sobre métodos de investimento, como aplicar melhor o meu capital. E foi um almoço despretensioso, eu estava com a minha família, um almoço familiar, e estava conversando com a minha esposa, alguns primos, e na época havia uma prima minha que trabalhava com assessoria patrimonial através de consórcio. Eu, quando conversei com ela, até achei engraçado, porque eu nunca ouvia falar que consórcio realmente era investimento. Para mim, consórcio era uma dívida. Ou eu comprava um imóvel, ou eu comprava um veículo, ou até mesmo poderia fazer procedimentos estéticos, procedimentos cirúrgicos. Eu nunca tinha ouvido falar do consórcio realmente como investimento. Para mim, aquilo era um mundo totalmente novo. Mas quando ela foi me explicando as possibilidades de um produto, que eu já sabia que era seguro, porque é um produto totalmente regulamentado pelo Banco Central, porém eu não sabia as possibilidades de alta rentabilidade que ele poderia trazer para nós. E quando ela me falou dos ganhos que os clientes dela obteve ao longo desses últimos anos, me encantou. Eu fiquei assim, sem entender realmente naquele primeiro momento como aquilo era possível. E passado alguns dias estudando, conversando com a minha esposa, nós realmente decidimos entrar nesse investimento, porque parecia fazer muito sentido para nós. Naquele momento buscava muito mais por segurança do que até uma rentabilidade. Eu queria realmente colocar meu dinheiro em algo que eu pudesse ter uma segurança e, quem sabe, uma possibilidade de dobrar, triplicar meu capital. E eu não poderia ter tomado uma decisão melhor na minha vida. Passado alguns dias e meses, eu fui vendo todo aquele movimento, todas aquelas pessoas, meses a meses, obtendo grandes resultados. Eu via amigos, via parentes próximos conseguindo ótimas rentabilidades. Eu achei aquilo muito fantástico e eu quis realmente trazer esse modelo de investimento para a minha vida. Na época, eu trabalhava como gerente de TI de uma grande empresa de Maringá. E como eu já via ajudando algumas pessoas, alguns amigos, alguns familiares a sempre investir, eu acabei recomendando esse investimento para várias pessoas também. E não parou por aí. E por gostar sempre tanto de investimento, gostar sempre tanto de inovações, gostar sempre tanto de novos modelos de investimento, eu quis realmente entrar de cabeça, eu quis realmente começar a trabalhar com esse produto. E desde lá eu venho trabalhando e ajudando diversos clientes a alavancar patrimônio e sem precisar se expor a risco, que é o mais interessante. Tá, mas agora você deve estar se perguntando, Lucas, entendi seus ganhos, entendi sua perda, entendi sua história. Mas na verdade, o que é esse investimento? Como que funciona esse investimento na prática? Bom, para explicar isso, eu vou começar do básico. Realmente, o que é investimento? Hoje, quando nós pensamos em investimento, nós temos que pensar em dois cenários: tanto renda fixa como renda variável. Esses são os dois modelos que nós temos atualmente. Renda fixa, quando nós pensamos, nós temos que falar de investimentos que são extremamente seguros. Posso dar o exemplo aqui da própria caderneta de poupança, que é a mais conhecida hoje no mercado brasileiro, né?
por muitos até falarem que não é realmente investimento, mas se tratando de segurança, é o que nós podemos trabalhar aqui como o produto mais conhecido, o mais disseminado hoje na população brasileira. Qual que é o problema da renda fixa? Ele tem uma extrema segurança, porém a rentabilidade é muito baixa. Nós não conseguimos obter grandes rentabilidades na renda fixa. Por outro lado, nós temos a renda variável, que é o mercado que eu conheci da pior forma. Mercado de ações, criptomoedas, fundos de investimento, que proporciona para os seus clientes grandes rentabilidades. Você pode ali dobrar, triplicar, quadruplicar seu capital do dia para a noite, como você pode perder todo esse capital também. E pensando nesse modelo, o que nós imaginamos como um investimento realmente que faça sentido para os nossos clientes? Ele tem que trazer o melhor desses dois cenários. Tanto o melhor cenário da renda fixa, que é a segurança, quanto o melhor cenário da renda variável, que é a rentabilidade. E conseguimos unir isso dentro do produto consórcio. Aqui eu falei que nós vamos trabalhar com o consórcio, mas não é esse consórcio que você está acostumado a escutar falar, não é esse consórcio que você conhece no dia 31 de todos os meses, que seu gerente do banco te liga para te oferecer. Aqui nós vamos trabalhar um novo conceito. Aqui nós vamos trabalhar o consórcio versus alavancagem. Mas você deve estar se perguntando, para quem é o consórcio? Para quem é essa alavancagem? Esse investimento é para aquelas pessoas que realmente querem crescer, construir o seu patrimônio sem se expor a nenhum risco, querem ter a segurança de deitar a cabeça no travesseiro e saber que realmente estão investindo em algo que é seguro e mesmo assim vão ter a possibilidade de uma alta rentabilidade. Bom, e por que as pessoas fazem um consórcio esse modelo de alavancagem? Principalmente para construir riqueza, para construir patrimônio. Hoje, existe um estudo que fala que mais de 80% dos milionários construíram seu patrimônio através de imóveis. Como diz aquela famosa frase, quem compra terra não erra. E para isso, existem duas estratégias que vamos trabalhar aqui principalmente. A alavancagem financeira quanto a alavancagem patrimonial. Bom, pessoal, e para a gente investir, nós precisamos ter uma boa estratégia e escolher uma boa administradora. Para isso, eu trouxe aqui para vocês agora 10 características para se analisar ao momento de contratar uma administradora para esse projeto de alavancagem. Bom, aqui como vocês podem ver, não liguem tanto para a letra, que essa daqui fui eu que escrevi, tá? Então não fiz nenhum curso de caligrafia para estar ajudando aqui nesse momento, mas eu trouxe aqui os 10 fatores. O primeiro deles, que é o mais comentado por todos os vendedores de consórcio hoje, é a taxa administrativa. O gerente do seu banco vai te ligar e falar assim, contrata esse consórcio comigo, minha taxa administrativa é 8%. Porém, ele só foca nesse ponto, não foca nas outras características que necessariamente precisam ter para ter esse produto como investimento, e não realmente só um produto de consumo. Prazo do grupo, seguro obrigatório, quantidade de contemplações, formas de contemplações, lances excludentes, número de participantes, junção de cartas, volume de cartas no mercado e variedade do uso desse crédito. Falando pontualmente, o que cada uma dessas características trazem para nós. Vou fazer uma correlação aqui da taxa administrativa com o prazo do grupo. De nada adianta eu ter uma taxa administrativa de 15%, 12%, se o prazo do meu grupo ele é 100 meses, 120 meses, 150 meses. Por que isso? Quanto menor o prazo do meu grupo, maior o valor da minha parcela. Com isso, eu não vou conseguir fazer realmente um trabalho de alavancagem usando essa estratégia, usando grupos menores, grupos pequenos, por mais que a taxa administrativa realmente seja mais baixa, porque a taxa administrativa vai acabar sendo proporcional ao prazo desse grupo. Seguro obrigatório. O seguro no consórcio ele é obrigatório para pessoas físicas a partir do momento da contemplação. Então, não necessariamente no momento que nós aderimos a uma carta de crédito, nós precisamos estar aderindo ao seguro também. Isso nós caracterizamos aqui como uma venda casada. É um valor que o cliente está dispondo ali mensalmente que ele não precisaria estar descapitalizando. Quantidade de contemplações, formas de contemplação. E deixa eu pegar aqui, número de participantes. O número de participantes em um grupo de consórcio tem que ser correlacional à quantidade de contemplações. Se eu tenho lá um grupo de 1.000 participantes e me entrega uma contemplação por mês, e eu tenho um grupo de 3.000 participantes que me entrega 30 contemplações por mês, qual grupo que eu vou estar escolhendo para trabalhar? Eu vou estar escolhendo o grupo que me entrega o número maior de contemplações. Mas de nada adianta também eu escolher esse grupo de maior número de contemplações, sendo que essas contemplações sejam um formato que não agrade tanto o meu cliente, que não seja de interesse dele, como contemplações via lance livre, que é o lance que ele precisa tirar recurso do bolso. Vamos supor que desse grupo de 3.000 participantes,
eu tenho ali 29 contemplações por lance livre e uma contemplação por sorteio, eu não vou estar participando desse grupo. Por quê? Meu cliente precisaria colocar recurso próprio, o que não é um modelo de alavancagem que nós trabalhamos. Outro fator que nós precisamos levar em consideração também é o valor dos lances serem excludentes. O que isso quer dizer para nós? Quando nós falamos dos lances serem excludentes, quer dizer que quando eu vou trabalhar com um lance, eu não posso trabalhar com outro modelo de lance. Aqui nós vamos trabalhar tanto com lances embutidos, lances fixos e lance livre. O excludente, o que ele quer dizer para nós? Se a administradora permite que a pessoa que ofertou o lance livre pode ofertar o fixo, pode ofertar o limitado, pode ofertar o lance embutido. Isso daqui é uma característica extremamente importante. Se eu não tiver o lance excludente, acaba que todos os lances começam a ser como se fosse um sorteio 2, sorteio 3, porque todo mundo começa a concorrer com todo mundo novamente. E por último, mas não menos importante, essas 3 características aqui, normalmente nós vamos encontrar elas juntas, que é a junção de cartas. A administradora precisa permitir necessariamente que, ao contemplar uma carta, eu possa fazer a junção dessa carta com uma outra carta da mesma administradora no mercado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu contemple uma carta de 100 mil reais. Eu contemplei essa carta de 100 mil reais e quero fazer a aquisição de um imóvel de 300 mil reais. Eu necessariamente precisaria de mais 200 mil reais em crédito dessa mesma administradora. Se essa administradora não permite essa junção, acaba ficando inválida essa minha carta. Eu teria que estar ou comercializando ela ou fazer aquisição de uma outra administradora de outras cartas. E isso quer dizer também o quê? Se essa administradora tem um baixo volume de cotas no mercado, quer dizer que dificilmente eu vou conseguir encontrar essas cartas para fazer essa junção novamente com essa carta que eu já tenho contemplada. E outro ponto é a variedade do uso de crédito. Muitas administradoras, como é caso de bancos, quando comercializam para você, quando vai comercializar essas cartas de crédito, eles vendem ali uma taxa administrativa baixa, número de participantes baixo do grupo, porém, fica na entrelinha que esse crédito só pode ser utilizado a um determinado fim, seja a construção em um imóvel rural, seja a construção em um imóvel urbano. Esse aqui é um ponto muito interessante ao ser analisado. Juntando essas 10 características, nós escolhemos a melhor administradora para trabalhar em um grupo exclusivo da Consórcio. Então, hoje nós temos um grupo que atende todas as características que nós consideramos principais para trazer realmente um modelo de gestão estratégica para maximizar a contemplação dos nossos clientes. E um detalhe interessante, não sei se vocês repararam, mas nem o tópico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trata sobre o valor da parcela. Aqui eu não vou analisar se a parcela é 50%, 70%, 100%. Eu tenho várias outras categorias que eu vou trabalhar realmente para o meu cliente para entender aonde eu vou conseguir trazer um modelo de alavancagem para ele. Bom, pessoal, essa foi a aula 1, a aula introdutória, onde eu quis trazer aqui para vocês o arroz com feijão, como funciona esse método de alavancagem. Na aula 2, eu vou ajudar vocês realmente a realizar esse investimento, seja via alavancagem financeira ou alavancagem patrimonial. Aguardo vocês na próxima aula.